Meus irmãos, a paz do Senhor, que quem fala é o irmão Michael Oliveira. Quero fazer, não vou dizer um review, né? Mas uma pequena análise de alguns materiais aqui que eu tenho, algumas bíblias. Tem bíblia de estudo, tem livros. E hoje eu vou mostrar aqui a Bíblia ACF RCM. O meu intuito nesse canal não é fazer um review detalhado, até porque review tá cheio no YouTube. Quando você quiser ver algum review de algum material, só você escrever lá no YouTube, review lá da Bíblia de Estudo da Reforma, Bíblia Dake, Bíblia Pentecostal. Vocês vão ver que tem vários e vários vídeos. Mas o meu intuito nesse canal é mostrar aquilo que geralmente as pessoas não mostram nos seus reviews. Porque quando uma pessoa ela grava um review, geralmente ela grava um review de um material que ela acabou de comprar e ela não fez uso ainda para saber exatamente como que é aquele material. Então eu prefiro fazer um review de materiais que eu já usei, já utilizo há bastante tempo, utilizo no dia a dia. Eu vou poder estar passando informações melhores para os irmãos, mais detalhadas, né? Essa Bíblia aqui mesmo, a Bíblia CF RCM, essa aqui é a minha segunda RCM. Eu já tive outra Bíblia dessa, eu tinha uma na cor camurça, e um irmão, ele novo convertido, me pediu aquela Bíblia e eu doei aquela Bíblia. Depois que eu doei aquela Bíblia, eu comprei outra Bíblia CF, que é essa daqui. Essa daqui tá apagadinha assim, mas ela é uma Bíblia CF feita pela editora Thomas Nelson, né? Essa daqui é um pouquinho diferente, né? Mas é a mesma tradução. Acabou que eu não gostei dessa Bíblia, já vou explicar por quê. E ela acabou ficando para minha esposa, né? Ela leu, gostou, quis ficar com essa Bíblia para ela, né? Eu disse para doar para alguém, acabou que ela quis ficar para ela mesma. É a leitura perfeita da Thomas Nelson, é uma Bíblia ACF também. Eu só não gostei dessa Bíblia porque ela não tem as referências aqui embaixo. E eu prego, eu leio, eu estudo muito, dou aula em escola dominical, então eu preciso das referências. Por isso essa Bíblia ela não me atendeu. Aí eu deixei ela disponível para doação. Minha esposa começou a ler ela e gostou. E já leu inteira e acabou ficando para ela mesma. É a Bíblia que ela usa para levar na igreja. É a CF, leitura perfeita da Thomas Nelson, né? Agora saiu uma de capa nova que tem a cruz aqui na frente. Tem alguns detalhes do lado, mas pelo que eu estava vendo por dentro é exatamente igual. Então eu resolvi comprar outra Bíblia desse modelo aqui, que é a ACF RCM. Qual que é a diferença? Aqui está escrito que ela tem as referências, concordâncias e mapas, né? Que é o que eu preciso muito na hora de estudar a Bíblia. Fora outros recursos que ela tem também, que eu já vou mostrar para os irmãos. Eu tenho esse encarte aqui que veio nela. Eu já estou uns dias com ela, mas eu gosto de guardar o encarte, né? No encarte que vem nela, você consegue ver as letras exatamente do tamanho que é, ó. O tamanho real. Palavras de Jesus em vermelho, as referências ficam nas laterais. Tem algumas outras informações aqui, margens para anotações, tudo mais, né? E você pode pausar para ver. Essa Bíblia aqui, RCM, ela é um pouquinho diferente da anterior que eu tinha, né? Até mesmo eu estava vendo aqui, que diz que a impressão é SW Press, que agora eles estão imprimindo pela editora Geográfica também. Mas se eu não me engano, a antiga que eu tinha, ela era impressa na Coreia do Sul. Vinha escrito aqui Coreia do Sul. Eu até procurei o encarte aqui para ver se eu tinha, porque eu lembro que eu tinha até pouco tempo, mas acabei não encontrando. Como eu passei a Bíblia para frente, eu devo ter jogado fora. Mas era impressa na Coreia do Sul.
Eu já vi um vídeo de outro irmão na internet mostrando aqui, e ele pega uma outra mais antiga que ele tem, e ele viu que essa daqui ela tá bem mais fina do que a antiga que ele tem, então mudou o material, pelo menos aí o papel de dentro deve ter sido colocado um papel um pouquinho mais fino, e eu vi isso na prática. Daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos. A cor dessa Bíblia, a cor muito bonita, ela é a cor chocolate Havana. Embora eu não vou dizer muito que é um chocolate, né? Na verdade é um marrom um pouco mais claro, né? Aqui no meio assim é uma cor doce de leite. É difícil pegar na câmera essa cor, reflete muito a luz, mas é uma cor de doce de leite. E aqui nas beiradas é uma cor de caramelo, não chega a ser um chocolate. Então é um tom um pouquinho mais claro. Eu lembro que antigamente, quando essa Bíblia era vendida, nos sites do Mercado Livre, os sites que ela era vendida, né, eles avisavam que ela podia vir em tons diferentes. Às vezes ela vinha um pouco mais clara, um pouco mais escura. Como eles não avisam mais e definiram aqui chocolate Havana, então eu acho que agora é padrão, ela vai vir sempre na mesma cor. Mas vendo assim no vídeo não dá para ter uma noção real da cor não. Uma cor meio doce de leite, né? Aqui no meio, as beiradas caramelo. A diferença dessa Bíblia é que ela tem referência, concordância e mapa. Essa daqui tem palavra de Cristo em evidência, que é as palavras de Jesus em vermelho. Tradução Almeida Corrigida Fiel, que é mais próxima aí dos originais, a gente sabe. Também é uma ótima Bíblia para leitura, porque ela tem uma fácil compreensão, né? Que diz aqui atrás que é fiel aos originais, né? O seu texto do Novo Testamento é o texto Receptus e o Antigo Testamento Massorético. Então, antes de você comprar uma Bíblia CF, porque se você chegou nesse vídeo, acho que você já está pretendendo comprar uma dessa, antes de comprar uma Bíblia ACF, pesquisa lá o que é texto recebido, o que é texto crítico, o que é texto massorético, quais que são os métodos de interpretação, de tradução, né? O que é equivalência formal, equivalência dinâmica, para depois você adquirir uma Bíblia dessa, aí você vai entender por que essa tradução é tão boa, né? Eu acho que se você chegou nesse vídeo é porque você tem um conhecimento a mais, você entende um pouquinho de teologia, de tradução, de versão, então você vai entender o que eu estou te falando. Lembrando que não é um review, tá? Eu vou mostrar aqui alguns pontos, fazer a minha análise, os meus comentários, né? Eu tenho alguns materiais aqui para fazer isso. E meu objetivo é mostrar geralmente aquilo que eles não mostram em outros canais. Então essa qualidade da capa é muito boa, é grossa, um pouquinho até mais durinha, não é muito molenga, né? Essa Bíblia não tem hot stamping, tá? Aqui é um baixo relevo e por trás é o marrom escuro que está aqui por fora, né? Essa cor de caramelo. Então essa Bíblia aqui não vai apagar com o tempo, né? As suas letras, igual aconteceu com essa aqui que apagou 99%, né? Essa aqui não vai, é uma Bíblia feita para durar, o material é de muito boa qualidade, né? Essas Bíblias assim que tem o hot stamp dourado, é sempre bom usar a capa plástica, porque com pouco tempo isso daqui vai apagando. Embora essa aqui já tenha algum tempo e eu plastifiquei aqui recentemente, não apagou nada. Está muito bem conservada essa Bíblia Dake, é feita na Bielorrússia, impressa na Bielorrússia. Tem um material de ótima qualidade. Essa aqui vai ficar para outro vídeo. Abrindo aqui, a gente tem essa capa protetora aqui. Isso aqui é o que segura o material da Bíblia inteira. Então ele é um papel meio que plastificado, vinílico, de ótima qualidade, né? Então garante que não vai soltar. Eu tenho Bíblias aqui em casa, depois eu vou fazer outro vídeo mostrando, que esse papel aqui com o tempo ele vai rasgando e vai soltando, e a Bíblia solta da capa. Então esse material aqui é boa qualidade para a capa não soltar. Aqui está meu nome, essa Bíblia tem 1 semana de uso. A segunda folha aqui em branco. Uma coisa que mudou nessa Bíblia de uns tempos para cá é qualidade de material. Como vocês podem ver aqui, está bem transparente.
Bíblia Sagrada RCM, referências, concordância e mapas, o mesmo brasão que tem lá atrás. Almeida Corrigida, depois lá dentro explica por que escolheram o nome Fiel. E a assinatura aqui, né, do nome do tradutor, João Ferreira Anis da Almeida. A segunda folha de rosto. Edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Grafia revisada segundo acordo ortográfico da língua portuguesa aí de 2011. Aqui a ficha catalográfica. Como vocês podem ver, deu um pouco de transparência. As mais antigas não tinham tanta transparência, então mudou a impressão. Aqui, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil é a editora. Essa Bíblia aqui, ela existe em várias versões. Tem essa RCM, tem a hiperlegível, superlegível, letra grande, letra pequena, tem pela editora Geográfica, tem pela editora Thomas Nelson, tem pela Família Cristã, tem com referência 100, tem com índice lateral e 100. Essa daqui tem o índice lateral muito bem feito, que ele é feito pela própria editora, né? Sociedade Bíblica Trinitariana. Então ele está bem feitinho. Isso aqui é um ponto que depois eu vou mostrar em outras Bíblias, que ele é mal feito, mas nessa Bíblia aqui está perfeito o índice lateral, né? Então, passando aqui para dentro, a gente tem o prefácio, palavras do tradutor e revisores, introdução à edição Almeida Corrigida Fiel. Aí tem os princípios de tradução, tempo verbal e concordância no hebraico, nome próprio de Deus no Velho Testamento, né? A ACF, ela evita ao máximo possível falar o nome de Deus. Então sempre vai estar escrito lá o Senhor com letra maiúscula. E aqui explica o porquê. Se você quiser depois pausar para ler. Tem os itálicos, ortografia, o acordo vigente de 2009, né? Então, 2009 aqui corrigindo. Uso do português moderno. Algumas pessoas se enganam porque acham que essa Bíblia tem uma linguagem difícil. Depois eu vou mostrar para os irmãos que, na verdade, a linguagem dessa Bíblia, de todas as que eu tenho aqui, ela é a de linguagem mais simples, mais fácil, de melhor leitura, né? Aquelas palavras que são muito arcaicas, elas foram substituídas, né? Para uma linguagem aí mais atual do nosso tempo, que fica melhor para a gente entender, né? Então ela não é uma Bíblia difícil de ler. Muitas pessoas compram aquelas Bíblias NTLH, NVI, NVT, Bíblias de equivalência dinâmica, e as pessoas compram essas Bíblias, mas sem saber que muitas vezes elas são baseadas mesmo no texto crítico, que é um texto de má qualidade. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando sobre isso. Mas eu dou preferência para as Bíblias que tem uma tradução de equivalência formal, né? Em que é traduzido quase que por palavra, né? Evita-se se parafrasear, evita-se, né, fazer uma conjectura, mas procura-se ser mais fiel ao original. Passando aqui, não tem nenhuma introdução, tá? A gente já entra diretamente no livro de Gênesis, né? Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Tem as epígrafes, lembrando que nesta Bíblia aqui, Almeida Corrigida Fiel, as epígrafes estão escritas da maneira certa. Tá cheio de Bíblias por aí que tem as epígrafes escritas errado. Depois, fazendo outros vídeos mostrando essas Bíblias, eu vou mostrar isso para os irmãos. Né? Você pega lá João capítulo 4 ou 5, que tem o enfermo lá do tanque de Betesda, né? Muitas Bíblias têm a epígrafe, porque isso aqui é a editora que coloca, viu? Muitas Bíblias têm a epígrafe dizendo que é o paralítico do tanque de Betesda. Mas quem foi que disse que aquele homem é um paralítico, né? Se na verdade ele não é um paralítico. Até porque ele fala que ele descia. O problema é que outro chegava antes dele, né? E ele não conseguia alcançar as águas. Se ele descia, ele já não era paralítico, né?
Então ele tinha alguma enfermidade que dava uma dificuldade de locomoção para ele, mas não necessariamente paralítico. Mas tem muitas e muitas epígrafes que vem escrito errado. Nessa Bíblia aqui está escrito certo. Lá está escrito o enfermo do tanque de Betesda. Então a gente tem 4 colunas. As 2 principais é o texto bíblico. As 2 das beiradas são as referências. A referência já fica já do lado do versículo que ela faz referência. A letra é bem grande, bem legível. O versículo é um embaixo do outro. Não é um do lado do outro, igual algumas bíblias que a gente até acaba se confundindo, se enroscando um pouco para ler. Capítulo é escrito com letra bem grande. Número do versículo é escrito com um número bem grande. As epígrafes é um pouquinho mais de negrito, né? Uma fonte diferente, um pouquinho mais de negrito. Geralmente ela fica assim um pouco para fora da coluna, né, do texto bíblico. Isso já dá um destaque legal, sem precisar ser muito grande, né? A fonte aqui é extremamente legível, né? Essa da leitura perfeita da Thomas Nelson tem a letra um pouquinho menor, mas também é bem legível, né? A CF preza muito por isso. Não sei se os irmãos sabem, mas infelizmente tem bíblias aí no mercado que elas não foram feitas para ler. Elas são feitas para a pessoa levar para a igreja, levar para algum lugar, ler um versículo ou outro, mas não são feitas para serem lidas de Gênesis a Apocalipse, igual essa daqui, por exemplo. Então a gente tem as epígrafes, capítulo, versículo, aqui o livro de Gênesis, que já tem outra epígrafe. Uma coisa que essa Bíblia aqui não tem é a marcação de quando começa um parágrafo, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, aonde começa um parágrafo, tem uma letra aqui em negrito, que é um parágrafo. Essa daqui não tem, infelizmente, mas nada que vai dificultar a sua leitura. É mais para quem prega, para quem estuda, mas não faz muita falta. Então, prosseguindo aqui, vai passando aqui os livros, ó. Juízes, 1 Samuel. Alguns versículos têm mais referências. As referências da SBTB, que é a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, elas são diferentes das referências da SBB, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, que publica, por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal junto com a CPAD. Então as referências daqui são diferentes daqui. Não fiz ainda uma análise profunda, faz uma semana que eu estou com essa Bíblia aqui agora, então não fiz ainda uma análise muito profunda, mas as da SBB parece que tem um pouquinho mais de referência. Eu dei falta de algumas referências aqui, assim como tem referências que eu vi aqui que não tem aqui. Então, só a título de comparação. Chegando aqui, vamos dar uma puladinha para o Novo Testamento. Você chega aqui, tem só uma folhinha, né, do Novo Testamento, que tem uma folhinha em branco, não precisa espiritualizar, isso aqui não significa nada, né? Só porque é costurado aqui ajuda a segurar a Bíblia. Isso aqui não significa nada, pode ter 1, 2, 3, 4, não precisa espiritualizar isso daqui. Passando aqui para o Novo Testamento, né? Escrito pequenininho, só aqui em cima. A gente entra aqui no Evangelho de Mateus. Olha só as epígrafes, as referências. Ela tem uma margem assim, um pouquinho grande, né? Deve ter uns 2 centímetros, né? Aqui no encarte fala que essa margem ela serve para anotação, tá? De repente, anotar uma data, uma palavra, um significado, uma referência a mais que você tem. Nada para escrever um esboço, não é nada disso. Mas para escrever alguma anotação. Capítulo 2, 3 de Mateus. Aqui no capítulo 3 de Mateus já tem aqui uma fala de Jesus, né? E eles colocam a palavra de Cristo em evidência. O que significa isso? Significa aqui que a palavra de Jesus é escrito em vermelho. E eu sou um pouquinho chato com isso aqui, que eu sou totalmente contra, né? A palavra de Jesus em vermelho.
Vou explicar para os irmãos por quê, né? Não é nada que vai afetar a sua leitura da Bíblia, nada que vai... Olha aqui, essas duas páginas totalmente vermelhas. Não torna a leitura mais difícil, mais cansativa, não é nada disso. A única coisa que eu tenho contra isso daqui é porque a Bíblia diz que ela é, as escrituras, toda escritura, né, é divinamente inspirada. E tem algumas pessoas que interpretam isso aqui de maneira errada. Quando a gente coloca a palavra de Jesus em vermelho, quer dizer então que a palavra que Jesus falou vale mais do que a palavra que Mateus falou? Será que a palavra que Jesus falou, ela vale mais do que a palavra que Pedro, Paulo, Tiago, João falou? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso daqui, porque tem gente que espiritualiza isso daqui. Eu mesmo já vi numa pregação, pregador falando ali sobre a volta de Jesus. Aí ele fala de João 14, e ele fala assim, olha, tá vendo aqui? É o próprio Jesus fazendo a promessa, falando da sua boca que ele vai voltar. Porque tem algumas pessoas que falam que não, é uma mentira, que os apóstolos criaram para segurar os crentes na igreja. Então eles falam que Jesus vai voltar, mas você está vendo aqui, não, João 14 é o próprio Jesus falando que ele vai voltar. Esse é um conceito totalmente errado, tá? Toda a escritura é divinamente inspirada. Chegando aqui em João 3, como você pode ler, ver, dá um foco aqui, a letra é bem grande, ó. A letra é bem grande, a letra das referências também é bem grande. Se eu pegar alguma outra Bíblia aqui, geralmente a letra das referências é pequenininha, né? O número de versículo também geralmente é pequenininho, mas aqui é bem grande. Aqui o nome do livro fica no meio, por isso que eu optei de comprar com índice lateral. A Sociedade Bíblica Trinitariana, ela tem com e sem índice lateral e ela mesma quem coloca, também de boa qualidade. Tá, eu optei por com, porque o nome do livro é aqui no meio, e quando é aqui no meio, não é na beirada, para a gente achar por aqui o nome do livro, a gente acaba tendo que abrir muito a Bíblia. Olha só, abre muito, acaba dobrando muito a Bíblia, amassando muito. Então eu prefiro assim com um índice, quando o nome é aqui no meio. Se fosse aqui no cantinho, podia ser sem índice mesmo. Ó. A página é um pouquinho transparente, né? Então dependendo se você usar um marca-texto muito úmido, vai acabar varando do outro lado, né? Eu faço bastante marca-texto, bastante anotação para pregar, para dar estudo. Então se eu pegar, por exemplo, essa pentecostal aqui, ela é toda marcada e toda anotada, né? Aquela dali não é ainda, essa daqui porque é nova, mas ela vai ser a minha Bíblia de leitura, de levar para a igreja. Então eu vou anotar tudo aqui novamente, né? Estou me desfazendo dessa pentecostal aqui para leitura, né? É claro que ela vai ficar guardada aqui para os meus estudos, mas eu estou deixando de ler nela porque a letra é muito pequena. Eu estou com um pouquinho de dificuldade para ler letra pequena. Então eu optei por essa daqui justamente porque ela tem a letra grande e a Bíblia de excelente qualidade. Para mim comprar uma Bíblia de estudo pentecostal nova de letra grande está muito caro. Chega a R$400 uma dessa. Essa aqui é minha letra média. Tamanho médio, com harpa. Então eu preferi comprar uma dessa para leitura. João, capítulo 5. O que está escrito aqui? Ó? Foca. Cura de um enfermo no tanque de Betesda. Tá? Cura do enfermo no tanque de Betesda. Se eu pegar aqui no Evangelho de João, capítulo 5, vamos ver o que está escrito. É difícil focar aqui. João 5. Cura de um paralítico no tanque de Betesda. E aí? Qual que está certo, né? Lembrando que isso aqui não faz parte do texto bíblico, tá? É a editora que coloca. Tem lá a parábola dos 10 talentos. Quantos talentos são? Lê lá para você ver se é 10 talentos. Então por isso que eu estou falando, tem que tomar cuidado com isso daqui. Tá?
Então as palavras são em vermelho, é dispensável, né? Mas para quem gosta tem aí. Nada que vá fazer muita diferença. Acabando aqui Apocalipse. Lembrando que não é um review, tá? Por isso que eu não vou mostrar detalhe por detalhe. São só os meus comentários. Acabando aqui tem um glossário. Esse daqui da Thomas Nelson também tem. Tem um glossário aqui das palavras principais, né? São poucas porque são só as palavras principais, então são poucas páginas. Plano de leitura da Bíblia, Salmos e Novo Testamento 2 vezes. Então você lê esse plano aqui em 2 anos. Eu gosto mais do plano que tem aqui em 1 ano. E aqui você lê um livro do Antigo, um do Novo, né? Testamento, 3 capítulos mais ou menos do Antigo, um do Novo. Eu prefiro dessa forma aqui. Ler em 2 anos eu acho muito tempo. A probabilidade da pessoa parar no meio da leitura e não conseguir terminar é muito grande. Concordância bíblica abreviada. Isso aqui depois eu posso fazer um vídeo só ensinando a usar. Para você se localizar na Bíblia, localizar uma palavra específica, um tema específico ou um versículo que você está procurando. Tá? A concordância aqui já é bem grande. Passando aqui a concordância, a gente vai ter o índice dos mapas, né? Para você localizar os mapas aqui. Tá difícil focar. E os mapas? Os mapas são da Carta a Jerusalém, tá escrito aqui. Se eu não me engano, Carta a Jerusalém, a Bíblia King James atualizada é os mesmos mapas. Depois eu preciso conferir. Então, os mapas aqui são bem coloridos. Aquele papel de boa qualidade, a tinta de boa qualidade. Tá? A tinta aqui do texto bíblico também é de boa qualidade, você não acha uma página falhada. Já essa aqui, por exemplo, ela tem algumas páginas falhadas. Algumas páginas que é mais escura. Tá? O papel também que eu esqueci de falar aqui, ele é levemente amarelado. No vídeo não dá para ver muito bem. Ele não é branquinho assim. Ele é levemente amarelado. Isso daqui é proposital. Torna a leitura menos cansativa. São cores quentes, né? Para tornar a leitura um pouquinho melhor. Então a gente tem os mapas. Distribuição da terra. Império de Davi e Salomão. Reino dividido aqui. Reino do Sul, Reino do Norte. Algumas imagens aí. Tem o Templo de Salomão. Jerusalém aí na época dos reis. Templo no tempo de Jesus. Jerusalém na época de Jesus. Então são diferentes dos mapas da SBB. E aqui no final tem um mapinha. Jerusalém hoje em dia, né? O centro dela. Mais uma folha daquela de proteção. E assim acaba a Bíblia SCM, né? Esse brasão aqui também é baixo relevo, então ele não apaga. Eu comprei propositalmente sem a letra pintada justamente para não apagar e durar bastante tempo. Mas isso aqui vai de gosto, né? Ela tem disponível em várias cores, vários materiais, vários tamanhos, né? Mas a melhorzinha é a da Trinitariana e é essa RCM. É a que vai te trazer melhores recursos, né? E a lateral aqui para finalizar, que eu esqueci de mostrar. Bíblia Sagrada, naquela cor doce de leite. CF, Corrigida Fiel e RCM. Tá bom? Então só algumas considerações, alguns comentários. Depois eu vou estar fazendo mais vídeos aí pro canal. Mostrando um pouquinho mais, mostrando por dentro, mostrando o texto. Eu pretendo fazer uma análise do texto. Eu pretendo fazer também uma análise doutrinária da Bíblia CF. Algumas Bíblias aí mais atualizadas, elas omitem doutrina. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Bíblia que omite justificação, omite o sangue de Cristo.
Tem Bíblia que parece que eles evitam o máximo possível usar a palavra sangue, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Uma coisa que eu queria mostrar aqui para os irmãos, para a gente finalizar, já estou acabando, é o texto bíblico aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Antes de mostrar aqui na CF, eu vou mostrar na Almeida, Revista e Corrigida de 95. Ó, Isaías 1, versículo 18. O que está escrito aqui? Vinde, então, argue-me. Para quem diz aí que a linguagem da CF é difícil. Almeida, Revista e Corrigida, está escrito argue-me. Depois você vê aí no dicionário o que significa argue-me. Almeida, Revista Atualizada, aqui da Bíblia de Estudo da Reforma. Depois eu vou fazer um videozinho dela. Tenho várias coisas para mostrar nela. Só para a gente ver aqui o texto da Revista Atualizada. Versículo 18. Ó. Vinde, pois, arrazoemos. Alguém sabe aí o que é arrazoar? Depois você deixa aí nos comentários o que é arrazoar. Agora vamos ver na ACF. Versículo 18. Vinde então e raciocinemos juntos. Olha só, agora deu para entender. Para quem acha que a ACF tem uma linguagem arcaica, Isaías 1, versículo 18. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então dá para entender o texto aí perfeitamente. Tá? Depois eu vou fazer outros vídeos, mostrar alguns versículos que na Almeida Revista Atualizada, por exemplo, tá faltando um monte de coisa, falta muito versículo que fala sobre o sangue, sobre a volta de Jesus. Depois a gente vai fazer a análise doutrinária. Nada contra os comentários delas são muito bons. Comentário de Lutero, de Agostinho, dos pais da igreja, são muito bons, tá? Depois a gente vai fazer a análise dessa daqui, da Bíblia Dake também. Isso aqui é uma joia preciosa. Melhor Bíblia que nós temos disponível em português, ou uma das melhores, é a Bíblia Dake, tá bom? Então deixa o seu like aí, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, a sua dúvida aí pra gente estar respondendo depois. Amém? Deus abençoe.